Daniela Lima foi demitida da Globo, não está conseguindo emprego em redes privadas, levou uma porta na cara do SBT e foi flagrada almoçando com o ministro da SECOM do Lula, o Sidônio, provavelmente para cobrar a fatura, né? Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Por isso que eles odeiam as redes sociais. O comunista Marcelo Freixo escreveu: depois do Pix, agora Trump persegue o Mais Médicos, programa que atende a mais de 60 milhões de brasileiros e blá blá blá. Ele revogou vistos de brasileiros ligados ao programa. Você, que apoia Bolsonaro, concorda com Trump, achando que vai criar discórdia entre os bolsonaristas? Minha resposta, sim, joinha. 10 mil likes, 5 vezes mais do que o próprio Freixo na sua postagem. Por isso eles querem censura nas redes sociais. Por falar em 63 milhões de beneficiados que eles puxaram da cartola, o jornalista Renan Brites Peixoto tomou uma bela invertida aqui, né? Quando responderam: sim, na época da escravidão o trabalho escravo também era um sucesso, milhares de hectares plantados e tal. Não se mede uma escravidão pelo seu sucesso produtivo, sendo que ele quase sempre é mentiroso, como no caso do atendimento dos médicos cubanos em regiões remotas do Brasil. Isso é uma ofensa para com os médicos brasileiros. À época do Mais Médicos, eu denunciava isso e caí nas graças da classe médica que me adorava, porque eu era um dos poucos a dar voz a eles. Eu e o Reinaldo Azevedo, como veremos. Olha a ladainha que o Lula mesmo repetiu e o jornalista do Globo também. Renato Souza. Os Estados Unidos, maior responsável pela miséria em Cuba, falando que está do lado do povo cubano. De novo, primeira falácia, misturar o povo com o regime. O povo cubano é vítima do regime e adoraria se livrar dele. Segunda falácia, como o Lula disse recentemente, que o bloqueio americano é que causou a miséria cubana. Quando você escuta falar em bloqueio, você pensa nos Marines americanos bloqueando a ilha e impedindo qualquer comércio. O Brasil comercializa com Cuba há muito tempo. Souza Cruz explora a ilha tem décadas. O decrépito ditador Fidel Castro, à época vivo, sempre aparecia com o uniforme da Adidas, lembra? É uma empresa alemã. Hotéis em Varadeiro são explorados por bandeiras espanholas. Não há nenhum bloqueio. A única coisa que existe é uma proibição americana a empresas americanas de praticar comércio com a Ilha Presídio, o que na narrativa do DCE esquerdista, da turma do PT, é exploração yankee, porque globalização para eles é uma exploração dos estadunidenses. Então eles estão dizendo que a miséria cubana é causada por falta de exploração yankee. Confuso isso. Eles querem ser explorados. Aí vai ter riqueza. Claro que não vai. Não há o mesmo tipo de bloqueio à Venezuela, mas a Venezuela caminhou para a miséria com o regime comunista de Chávez e depois Maduro. Não tem jeito. Por onde conseguiu meter suas garras podres, o comunismo espalhou apenas escravidão, miséria e mortes. Nada além disso. Não há um único caso de sucesso ou diferente dessa trágica realidade, o que é pior. Não há um único caso. Por algum tempo eles conseguem, com populismo, manter algum apoio do povo, como Ceausescu na Romênia. Depois acabou morto diante das câmeras da TV com aplausos do próprio povo. Porque é inevitável que toda promessa comunista
acabe virando apenas promessa falsa. Passamos de 20 mil pessoas ao vivo aqui, muito obrigado pela preferência. Estados Unidos cancelam vistos de mulher e filha de Alexandre Padilha. Ele foi brincar que não tinha visto mesmo. O Lula, quando falou do bloqueio cubano, estava falando no caso do Mozart, que é um dos que foi sancionados com perda de visto, brincando que o Brasil é muito grande, não precisa viajar para os Estados Unidos. Vamos lembrar de uma coisa óbvia? Um visto para você poder entrar nos Estados Unidos é um privilégio, é um benefício que os americanos fornecem a quem bem entenderem. Não é um direito dos outros. Você não tem um direito de ir para os Estados Unidos só porque você quer. E, aliás, é estranho como eles preferem vir para os Estados Unidos em vez de ir para Havana ou Caracas. Inclusive os petistas. Essa perda de visto da família do Padilha fez a Andréa Sade surtar na Globo News. Ela não dedicou uma fração pequena desse surto, dessa indignação, aos familiares perseguidos pelo Alexandre de Moraes, como no caso, por exemplo, do Eustáquio, como no caso, por exemplo, de Daniel Silveira, como no caso, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro. Vejam o surto. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala a gente subestimou essa articulação toda e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim... É indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. O choro é livre, assim como a hipocrisia da bancada da Globo News. Mas não precisa acreditar em mim em relação ao programa Mais Médicos. Que tal o Reinaldo Azevedo? Dos tempos da Veja, dos tempos do País dos Petralhas 1 e 2. A ilegalidade escancarada do Mais Médicos e o tráfico de carne humana. Era como ele se referia. Como é que alguém muda 180 graus assim? Como é que alguém muda da água para o vinho? Na verdade, do vinho para a água podre. É ou não é? Detalhe, Lula só aceitou falar na Band se o entrevistador fosse o Reinaldo Azevedo. Tamanho o nível da sua subserviência e vassalagem. Tem um petit pourri aqui de colunas do Reinaldo Azevedo durante esse período do Mais Médicos, com ele falando agora sobre o assunto. É compromate? É chantagem soviética que caiu sobre ele? Deve ser, né? O que a gente tem sobre Marco Rubio? Vamos lá. Reinaldo, o secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio, afirmou que tomou medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. O anúncio ocorreu depois que o Departamento de Estado informou que estava impondo restrições de visto a autoridades dos governos africanos, cubanos, granadinos e seus familiares devido a acusações de que eles privaram os cubanos de cuidados médicos essenciais. Em post, Rubio disse que o programa Mais Médicos do governo federal brasileiro foi um golpe diplomático inconcebível. E disse o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de médicos estrangeiros e afirmou o secretário, citando a Organização Pan-Americana da Saúde. Entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado estão Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. Olha o absurdo desse negócio. Olha o absurdo desse negócio. Quem vai querer se associar a isso? Os senhores governadores não vão dizer nada sobre isso também. Acho que é assim mesmo.
Vamos falar o que o Brasil provocou? Bom foi quando ficou sem o programa e também sem a saúde. Outra vez, ainda que a direita tivesse críticas a isso tudo, né? Ainda que a direita tivesse crítica a isso tudo, não gosto do programa mais assim. Tá, gosta de qual programa? Hã? E aí, claro, o Eduardo já está nas redes sociais e termina assim: seguiremos com nossas agendas em Washington DC ao longo de quinta-feira. Esse seguiremos é ele e Paulo Figueiredo, Nepo Baby da ditadura. O Figueiredo era representante da ditadura, mas Cuba não é uma ditadura mais para o Reinaldo Azevedo. Bom, a única coisa útil dessa entrevista, entre aspas, né, do Lula para o Reinaldo Azevedo, que teve que chamá-lo de bonitão, veja o nível de vassalagem, foi que num determinado momento o Lula confessou que não houve golpe coisa alguma, porque a transição do governo do Bolsonaro para dele foi mais suave do que do Fernando Henrique Cardoso. Tudo que aconteceu no segundo ano é da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Here I come. Fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Tá, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Como é que pode ter golpe então, né? Ai, que piada que o Brasil virou. Enquanto isso, falando em jornalistas que prestam vassalagem ao regime, né? Daniela Lima foi demitida da Globo, não está conseguindo emprego em redes privadas, levou uma porta na cara do SBT e foi flagrada almoçando com o ministro da SECOM do Lula, o Sidônio, provavelmente para cobrar a fatura, né? Deve acabar aí na EBC, a TV Lula, também conhecida como TV Traço, mas que tem um orçamento de R$1 bilhão para financiar aquela turma da pena de aluguel. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.